SCP-6872, classe do objeto: Euclídeo, procedimentos especiais de contenção. SCP-6872 deve ser mantido em uma câmara padrão de 5 metros por 5 metros por 4 metros. Em caso de aparição de um novo SCP-6872-1 e quebrar sua contenção, deverá ser usada a cela 6872-J7 ou construir uma do zero, dependendo da transformação atual. Agentes preparados devem estar vigiando as câmeras e estar na porta de sua sala de contenção um dia antes do início do próximo mês. Características: SCP-6872 não possui características ou formas próprias. A cada ano SCP-6872 escolhe todas as datas comemorativas de 2 países aleatórios, tirando as datas internacionais. A cada mês passado, SCP-6872 muda a sua forma, força e gostos de acordo com a principal data do mês em relação aos 3 pontos comemorativos, em caso de no mês ter uma data comemorativa especial internacional e nos 2 países. A força e diversidade de SCP-6872 aumentam ao ponto de dobrar ou triplicar sua força no mês. Quando o SCP-6872 se transforma pelo período X, ele é chamado de SCP-6872 até sua inativação. SCP-6782 é agressivo dependendo da data escolhida, ganhando mais força e agilidades em datas sombrias, como o Dia das Bruxas ou SCP-6872 foi descoberto em uma floresta do Canadá em fevereiro de 2020, apresentando ter características da data 14 de fevereiro, Valentine's Day, e outras características não reconhecidas. SCP-6782 foi relatado e estudado pela Fundação depois de sua inativação depois de 3 semanas. Até o momento, houveram 8 casos de SCP-6782, entre eles: Halloween, Natal, Dia dos Namorados, Dia das Árvores, Carnaval Brasileiro, Ano Novo Chinês, e outras 2 festas ainda não identificadas, mas provavelmente de origem italiana.